Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o professor Armindo. E eu sou a Yara Jucena. Hoje nós estamos aqui com uma convidada ilustre, né, Ilustríssima. Ilustríssima. Yara Jucena, não é, Jande? Yara Jucena. Ela é uma mulher apicultora, né, que vai contar para nós a história dela. Vamos contar do comecinho, Yara? Uhum. Assim, você é natural de que estado? Antes até dela dizer estado, você vai contar pra gente o que você tá fazendo aqui em Goiânia, mulher. Conta pra nós aqui, tem que saber, ué, não é? Ela não caiu aqui de paraquedas? Pois é, será que ela veio de paraquedas, de avião, de ônibus? Como é que foi? O que você tá fazendo em Goiânia, menina? Eu vim abrir as portas do 2º Congresso de Apicultura. Então tem um porquê de você estar aqui, não é? Eu vim abrir as portas, a primeira a chegar, né? Primeira a chegar, Jande. E o congresso só começa amanhã. Pois é. Sim. E ela já está aqui. Já. Coisa boa. Já vim aqui. Mandando vim para ajudar também. Na realidade, o pessoal tá falando, vai começar mesmo, mas como assim? Se ela é a primeira a chegar, mas eu já tô aqui em Goiânia. Que deve ter gente que tá assistindo já, né? Não é? Verdade. É porque, gente, é gravado. Hoje é segunda-feira, não é, gente? Hoje é segunda-feira. E a gente tá aqui. Mas a Yara já chegou, não é? Yara já chegou. Saiu que horas ontem lá de Passo de Minas? Saí 21 horas e 25 minutos. Cheguei aqui 6 horas da manhã. Qual que é a empresária que faz de Patos pra cá? Não, empresária não, empresa de ônibus. Eu vim pela Gontijo. Gontijão. Isso aí, minha filha. Deitadinha, 2 poltronas, tranquilo, viagem tranquila. Dormiu a noite toda? Dormi. Se eu pensei, se eu for mais próximo do feriado, vai lotar, Aí você aproveitou para vir tranquila, né? Aí tem família aqui, ajuda. Ah, você tem família aqui em Goiânia? Muitas pessoas aqui. Diz que o pessoal de Patos de Minas é de Goiânia, Goiânia é Patos de Minas, porque as duas é terra do milho, como é que é? Parece, né? Diz que é. Tem pamonha, né? Tem pamonha, rapaz, Tiagão, e a pamonha ela é boa, viu? Ô, pamonha boa. Pamonha recheada, viu, Thiago? Boa também, viu? Tem que lá conhecer. Concorre com Goiânia, rapaz. Festa do milho, né? Menino, o trem lá é bom, Festa né? Nacional do Milho em Maio, vai acontecer mês que vem. Depois Festona, da pandemia, é a primeira vez que vai acontecer a festa. É mesmo? Porque todo tanto de mundo- música cantor sertanejo lá, abaixo em Shows, Patos de Minas. parques de diversões, eventos do agro, tudo. Você é nascida em Patos de Minas? Nascida em Patos de Minas. Menina, então você é mineirinha. Nascida em Patos de Minas, fui para Tocantins quando criança. Toda a minha infância foi em Tocantins, Grupi do Heré. Criada no mato, pé no chão, subindo em árvore, pendurando em cipó e caindo dentro de rio. É Nossa, mesmo, menina? Foi. Que delícia. E aí depois voltei para Patos de Minas e adulta eu morei 2 anos em BH e 23 anos em São Paulo. E Uau! agora voltei para Patos de novo. Meu Deus do céu, essa mulher já rodou o Brasil todo aí. Tocantins, Minas Gerais, Goiânia tem família aqui, São Paulo, Belo Horizonte. Menina, 23 anos em São Paulo. 23 anos em São Paulo. Naquela correria, capital. Aquela loucura que eu amo São Paulo. Mas então é um misto, né? Porque você gosta da correria de São Paulo e também gosta do campo agora? Gosto. Eu descobri que eu não sou urbana. Eu achava que eu era muito urbana, né? Mas eu descobri quando eu voltei para Patos de Minas que eu sou pé no chão mesmo, porque eu sou da terra. Eu não imaginava, não. Foi uma descoberta que me surpreendeu. E assim, estou me sentindo realizada com o que eu venho fazendo. E nesses anos todos, né, que você saiu de Patos, foi para Belo Horizonte, depois para São Paulo, depois voltou para Patos. Como é que foi isso tudo? O que você foi fazer em Belo Horizonte, depois o que você foi fazer em São Paulo, o que você voltou para Patos? Como é que é essa vida, essa loucura dessa vida da Yara Jucena? Conta para nós. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu tenho um espírito muito livre. E Patos de Minas era uma cidade muito pequena e eu me sentia sufocada lá. Eu falava que Patos de Minas parecia ser pequeno para mim, que eu queria ir para fora, né? Uhum. E aí eu fui para Belo Horizonte, fiz instrumentação cirúrgica lá, atuei na área. E aí conheci o maridão, né? Hoje mas assim, continuamos amigos, graças a Deus. Temos uma filha linda de 11 anos. E aí de BH eu fui para São Paulo. E lá em São Paulo nós ficamos 23 anos. 23 anos. 23 anos em São Paulo. E quando voltou para Patos, aí você já tinha separado? Como é que foi? Quando eu voltei para Patos, eu já separada, fui ficar com a avó e com a minha mãe, a avó já doente, ajudando a minha mãe a cuidar da vovó. E aí, logo em seguida, a vovó faleceu. Em dezembro, 6 meses depois, a Patrícia chegou lá em casa.
Patrícia é sua amiga, então, de muitos anos. A Patrícia Paim, minha amiga de 35 anos. Uau! Nossa, 35 então vocês tiveram ali um... Ela e a Patrícia, então, foram amigas ali desde a juventude, então, Não, a Patrícia era amiga da minha mãe. E eu herdei essa amizade da minha mãe. Eu conheci minha Patrícia desde os meus 15 anos de idade. Que legal, menina. E quando você voltou para Patos, sua filha veio com você? Veio. E qual que é o nome da sua filha? Iane. Iane. Então mandar um beijão pra Iane aí, ó. Iane, acompanhando aqui, mamãe tá aqui, ó, firme aí. Ela não é, Jande? Beijo, filha. Isso aí, ué. Um beijão pro professor Armindo aqui, ó. E o Jande Leide também. Todo mundo aqui, ó. Com a sua mãe aqui. Tá lindona com sua mãe aqui, né, Thiagão? Patrícia também, que veio ano passado. E Sim, Patrícia também. não, Patrícia, beijão pra você, dela. Patrícia. Estamos sentindo Bacana. falta Estamos da sentindo sua Patrícia. falta, Estamos menina. sentindo sua Ué. Tinha que ter falta, vindo, né? Precisava, vocês me pegaram de surpresa com esse podcast, né? Mas é. A Patrícia tá aqui também, junto com a gente aqui, não é? Fazer um podcast top, não é? Ela tá presente. Não desta vez, mas da próxima, Vai faltar né? oportunidade, não. Não Vai vai não. faltar oportunidade, Vai não. Eu espero que ela venha na próxima. Com certeza, Paty, sem Tô dúvida. te esperando, amiga. Menina, e aí você voltou pra Patos? E aí como é que surgiu ali que você não voltou pra Patos pra criar abelha? Não. Você voltou pra Patos, a apicultura veio depois. Como é que você tomou contato com essa tal de cia da abelha, essa tal de escola de apicultura, esse tal de professor Armindo? Como é que foi esse negócio Foi você aí? que procurou? Não. Não. Foi uma Não. coincidência? Como é que foi? Como é que foi o caso? Bom, foi assim. Eu cheguei de São Paulo já separada, né? Então eu comecei aquele processo de me reestruturar emocionalmente, né? E aí, em dezembro, no dia 15 de dezembro, a Patrícia entra lá em casa. Foi um dia assim que eu não esqueço, porque um dia que eu estava com uma enxaqueca muito forte, com uma náusea forte. E aí ela começou a falar comigo de um projeto, de umas aulas que ela tinha assistido de apicultura, que ela queria colocar lá no sítio Ela queria fazer alguma coisa no sítio que não gerasse impacto na natureza. Ela queria alguma coisa que somasse, né? E que tudo que ela já tinha buscado tinha algum impacto. E ela não queria, ela queria só somar. E aí ela descobriu a apicultura e fez o curso, aquele curso free. Ela fez em outubro. O curso premium, né? O curso gratuito? O gratuito. Não. Ah, não, você pega do gratuito? Ela começou com gratuito. Mas vocês são alunas do tempo do curso premium. Sim. E depois vieram pra escola também. Depois para a escola. Ah, tá. Pelo que eu entendi, ela descobriu, o professor Armindo fez o curso No gratuito. curso gratuito. A Patrícia descobriu em tá. outubro, fez o curso, só que ela não tinha alguém para acompanhá-la na apicultura e ficou. Isso foi em que ano? Foi em 19 ou foi em 20? 2020. 2020 já. 2020. E aí, como eu já estava lá, ela sabia que eu estava lá, e aí ela falou assim, preciso fazer o convite para Yara. Até começou com o Carlos e com o marido dela. Ela falou assim, Carlos, estou querendo fazer uma proposta para Yara. E ele falou assim, mas você sempre comenta alguma coisa sobre isso, vai lá e faz. E ela chegou nesse dia. Lá eu estava assim, horrivelmente passando mal. E ela começou a falar que fez o curso free, que gostou muito, que parecia que ser muito legal, que ela já tinha até se inscrevido, né? Ela se inscreveu, ela foi da 8ª turma, já inscreveu no prêmio. Então ela é prêmio de outubro e eu sou prêmio de dezembro. Agora. E ela falou assim, ela vai começar um curso agora no dia 18 de dezembro. Isso foi no dia 15, quando ela esteve lá em casa. Ela falou assim, dia 18, terça-feira da semana que vem, comece um curso free, assiste, vê o que você acha, vê o que você gosta, né? Você veio de São Paulo agora, você é de como se diz, é um outro estilo de vida, é outro tudo, né? Empresária em São Paulo, aquela loucura, aquela vida louca. Aí eu fui assistir, né? Só que antes dela ir embora, eu fiquei lá ouvindo ela falar de apicultura e falar de abelha. E eu não consegui entender nada que ela falava, porque eu estava passando muito mal. A ponto, assim, de quase, assim, vomitar em cima dela. Nossa. Foi. Tava quase brigando com a Patrícia, pelo amor de Deus. Que primeiro- passando mal, que para de falar de abelha. Foi esse, Muito né? louca, muito mal mesmo. E ela foi embora, na hora que ela saiu, ela se pediu de mim, ela foi embora, eu já corri, fui pro banheiro. É mesmo? Foi. Virei do avesso no banheiro. Aí ela, terça-feira começaram as aulas, assisti o primeiro dia de aula, pasta apícola, e foi. E foi assim, parece que o trem vai incorporando na gente, né? Já assisti a primeira aula, falei, esse negócio é bom, tô gostando desse trem. E fui já entendendo a logística, entendendo como que era, né? A importância do pasta apícola. Terminou a primeira aula, liguei para Patrícia. Olha. Falei, como é que é o nosso pasta apícola? Olha bem. Já foi direto ao ponto, Eu né? Não tentei. teve nem rodeio. Nós temos pasta Eu apícola? falei, como que é o nosso pasta apícola? Nós temos pasta apícola? Você já fez o mapeamento apícola? Ela falou assim, não, eu não fiz, nós vamos fazer.
Aí assisti a aula 2, a aula 3, a aula 4 e tal, né? Quando terminou o curso, eu liguei na casa dela de novo, foi o marido dela que atendeu. Falou, fala com a Patrícia que eu tô no guichê de embarque para poder começar a viagem. Gente, fala que ela pode comprar passagem. Que coisa boa. E foi assim, e aí... Você não ficou com dúvida, então? Nenhuma. Olha só que mulher é essa. Tá vendo só? Decidida. Nenhuma dúvida. E ali, naquele mesmo dia, ela já adquiriu, ela que comprou o prêmio para mim. E aí eu já comecei a estudar e assistir aula. As lives do professor são lives assim que prendem a atenção da gente, né? Não, eu vou te contar que desde que começou, eu assisto as primeiras aulas e até hoje eu assisto as aulas. E eu também, Jande. É impressionante. As lives, eu gosto de assistir o ao vivo, né? Que eu gosto de participar no ao vivo, né? O professor já percebeu. Mas assim, quando eu não assisto a aula ao vivo, parece que eu faltei no dia de aula da escola. Igual quando a gente vai para a escola todos os dias, eu sinto como se eu tivesse faltado aula naquele dia. E se eu não assisto a aula gravada, eu chego na outra aula, mas o que foi falado na aula anterior? Às vezes sempre tem aulas que a gente faz, às vezes, que às vezes o tema repete, né? Mas, assim, quando você observa que às vezes uma aula que tem um tema que repete, nunca é igual à aula anterior, como é que é? Não é igual. Sempre tem um complemento. E as dicas de ouro, né? Eu fico doida quando ele fala as dicas de ouro. Eu falei que eu já estou com um caderninho, dicas de ouro, do professor Armindo. Olha só, tá gente, a organização tem é o sucesso. Muita dica de ouro, muita coisa que o senhor fala que não está no curso e que a gente aprende nas lives. Por isso que os alunos que eu estou fazendo as consultorias, eu falo, gente, assistam as lives. As aulas do curso gravado são muito importantes, são aulas assim aprofundadas, mas as lives têm dicas de ouro, tem informações preciosas, um conteúdo riquíssimo, que sempre agrega, sempre, então, tudo agrega. Então, você começou em 2020, estudando. Aí, você já começou a aplicar também no mesmo ano? Não, foi. Aí assisti... Não, foi muito engraçado. Assisti as aulas, né? Fui levar minha filha em São Paulo para passar férias com o marido. Voltei. Tem até o vídeo. Postamos lá no Telegram. No dia 28 de dezembro, a Patrícia me leva para me apresentar uma caixa de abelha. Coloquei o macacão, aquele branquinho, bonitinho. Fui lá, comprei. Fomos eu e a Patrícia. Aí a bonitinha aqui chega lá na frente da abelha, que é a nossa caixa número 1, que até hoje nós temos a caixa número 1. Tá lá até hoje, então. Tá lá até hoje, firme e forte. Aí eu cheguei, né? Eu sou meio MacGyver, né? Consertar as coisas. Eu olhei, Patrícia, essa caixa tá torta, tá acumulando água, a água entra, tá acumulando água no fundo dela. Vamos arrumar? Vamos! Aí eu cheguei na cara do Alvado. Sem fumigador? Calma, na cara do Alvado, a Patrícia de trás. De repente, quando a gente está arrumando a caixa, que a gente foi nivelar a caixa, porque realmente ela estava inclinada, com o fundo mais para baixo do que a frente. E eu vi nitidamente que acumulava água, porque tinha mancha no fundo da caixa, né? Menino, começa a me sair abelha. E começa a sair abelha. E a Patrícia foi ficando doida. E eu também. Assim, não é que eu assustei, eu fiquei impressionada com aquela quantidade de abelha. Porque era uma caixa muito forte, muito populosa. E o fumigador? E o fumigador? Cadê a fumaça? Cadê o fumigador? Aquela fumaça branca Patrícia e foi me fria. apresentar. Vocês esqueceram de acender o fumigador? Não, nós não levamos o Vocês fumigador. não levaram o fumigador? Não, eu sou inocente, professor. Calma. Não, posso falar? Sinceramente, não, você não é inocente. Mas Verdade, eu agradeço a Deus porque não aconteceu nada. Verdade, eu não sou inocente. Não Menina, então a roupinha branca ficou preta de abelha. Ficou preta. preta de abelha, aquela loucura. E assim, ficamos assim cobertas de abelha. As abelhas ficaram muito bravas, pitbull de asa, né? Isso. Chegou a sentir ferroado através da roupa? Levei umas ferroadas e a gente começou a embrenhar no meio do mato. Melhor jeito de começar. Foi. Melhor então jeito. foi um batizado assim, forçado. Foi. E aí a gente embrenhou no meio assim, do não mato. brinca O Thiago tá rindo lá. O Thiago tá só rindo lá. Ei, Thiago. Foi assim, não brinca comigo. Não brinca comigo, elas não mexem comigo porque eu não tô só, né? E Menina, assim, foi desse jeito. Então essa parte da história eu não sabia, não. Foi bem assim. E aí, aquele monte de abelha, a gente andando pelo sítio, vai abelha atrás da gente. Quanto mais a gente andava, mais abelha vinha atrás da gente. Meu Deus. Aí a gente teve ideia de entrar no meio da mata, que lá tem umas grotas, e entrando no meio da mata.
E subimos o sítio, demos volta no sítio e a abelha atrás da gente. Aí, lá tem uns pés de aroeira, que a copa dela é bem baixinha. Falei, Patrícia, vamos enfiar aqui no meio desses galhos, vamos esfregar aqui nesse galho. Aí ficamos as duas lá esfregando no galho, foi que começou a sair a abelha. Aí, ó, uma dica de ouro. Se tiver muita abelha em você, funciona passar no meio no meio dos galhos de árvore. Não, as bananeiras depois funcionavam como isso, né? Gema de a lava-jato de abelha. O ideal é estar com o fumegador. Então vocês tiveram a experiência da importância do fumigador já na marra. Na primeira. E nós fizemos um vídeo e postamos no Telegram contando essa história. E detalhe, assim, por mais que a gente estude, a gente peca muito nisso, o ser humano, né? Você sabe que é daquele jeito que faz. Mas é só dar uma olhadinha. Ué, o Pedro, pelo amor de falar Deus, o dele, Pedro não. passou, pelo amor de Deus, coitado. Não é fácil não, hein? Gente, esquecemos completamente. O Pedro foi falta do fumigador também? Foi. Foi fumigador também que esqueceu, não foi, Thiago? Foi falta... Ele foi sozinho, olha bem, sozinho. Porque era uma caixa mansa, é uma abelhinha mansa, não existe abelha mansa. Não existe. Na hora que ele mexeu nela, aí saiu, perdeu o controle, né, porque não tinha fumigador, aí ele teve a brilhante ideia de passar por baixo de uma cerca de arame liso. E nessa hora o capacete dele abriu. Nossa Senhora. Foi parar no hospital, menina. Foi parar no hospital. Parar no hospital. Ficou ruim. Não, é situação bem feia mesmo. Tensa, ué. feia. Aconteceu também comigo a Patrícia da roupa dela abrir, porque ela esbarrou num galho, né? Só que ela teve a ideia, ela prendeu assim e eu fui conduzindo ela. Tirei ela do apiário com calma, porque nessa hora a gente não pode ficar nervosa, né? Senão, não. Aí a adrenalina vai chamar mais ainda. Tem que manter a calma. De 2020 para 2021, então, vocês começaram a montar apiário. Montar apiário, chegaram até quantas colmeias no ano de 2021? 29 colmeias. Caixas em 2021. E colmeias que estavam boas. Eu lembro que vocês comentaram comigo que as colmeias estavam fortes, estavam boas. Vocês prepararam para a safra do mel. Preparamos. Mas aí aconteceu um fenômeno climático em 2021 que afetou grande parte de Minas Gerais e do Brasil. A geada veio e queimou todo o nosso pasto apícola. Aquela geada negra, né, de 2021. Geada negra. E as colmeias estavam lindas, gente. A gente pegava aqueles quadros, parecia um tapete marrom, coberto de crias operculadas. Cheio de cria. Coisa mais linda do mundo. E o mais incrível foi que, voltando lá atrás, quando ela me chamou para poder mexer lá no apiário, aí nós fomos lá e uma caixa que nós tiramos tinha morrido. Uma segunda vez que eu fui. E ainda não tinha muito conhecimento, levei a caixa para poder desmanchar os quadros, limpar e tal, né? E os quadros com as crias operculadas. Eu acho que eu não tinha visto o curso ainda, professor, quando ela foi me apresentar a caixa. Estou lembrando agora. Então você está inocente, então, desculpa. Eu não tinha visto. Patrícia, eu acho que eu não tinha visto. Depois você me corrige, por favor. É sério, eu estou em dúvida agora. Porque tinha uma caixa lá que ela tinha colocado para fazer captura. E aí as abelhas não abandonaram a caixa. E aí os quadros operculados. Eu não sabia o que era cria madura, cria de que era mel. E a Patrícia viajou, foi pra praia. E eu levei a caixa pra casa pra limpar, arrumar, né? Começou a nascer abelha. Nossa. Começou a nascer abelha. Quando nascendo abelha, E aí a sua casa é na cidade ou no sítio também? Não, minha casa é na cidade. A gente trouxe do sítio a caixa pra cidade, porque eu ia desmanchar os quadros, né? Então você levou a caixa cheia de abelha pra cidade? A minha casa. Dentro da minha casa. Aí eu sei que eu dormi com uma caixa lá nascendo um monte de abelha. Eu coloquei melzinhos, favos pra elas, né? Ai, e fiquei louca. Gente, como ela é fofa. Não é? Sério, eu dentro da minha casa, com uma caixa núcleo na minha sala, nascendo um monte de abelha. E sua filha? Eram nutrizes, né? Hoje não ofereciam um perigo, né? Porque tava só nutrizes nascendo. Sua filha estava com quantos anos nessa época? Sua filha estava com quantos anos nessa época? 10 anos. 10 anos. 9. E quando ela viu aquele tanto de abelha nascendo, o que ela falou? Não, ela achou legal. Então, ela gostou mesmo quando ela foi no apiário, né? Né? Porque a gente colocou bodoquina nela e ela foi. E essas 29 colmeias, como é que elas enfrentaram a geada? O que sucedeu? Professor, nós compramos cobertor de sapeca negrinho para poder envolver as caixas. De tanto frio, né? Que foi um ano terrível, né? Fomos lá, caixa por caixa, fizemos umas tiras, envolvemos a lateral da caixa, assim, depois envolvemos na vertical. Primeiro na horizontal e na vertical. Você deve lembrar, aquele ano que eu fiz lives, orientando o pessoal a colocar placa de isopor, colocar manta térmica. Foi isso mesmo. Porque tava falando que ia ter um frio que ia ser o maior de 100 anos. Foi. Né? E foi terrível. É. Nós perdemos todo o pasto apícola. Não sobrou nada. E a abelha?
Nós perdemos uma caixa que era muito pequenininha, que ela tinha sido recém-capturada. Nós colocamos ela no cobertor, agora até hoje a gente não sabe se ela morreu de fome, de frio, ou se ela morreu do calor, porque ficou muito quentinho lá. Mas eu acho que foi frio. Isso foi em 2021. 2021. E 22? 22 já foi um ano diferente, porque o apiário foi crescendo, muitos resgates, porque o nosso apiário foi povoado 70% a 80% com resgate. Nós fizemos muito resgate. A cidade ficou sabendo que vocês trabalhavam com a abelha? Hoje, sabe, o Corpo de Bombeiro liga pra gente, já indica, liga. Então, o Corpo de Bombeiro dá o nosso telefone e o pessoal já liga pra gente. Então, assim, de falar assim que não tem como pegar abelha, não existe isso aqui no Brasil. Não, pega. Porque tem gente que fala assim, ai, como é que eu vou conseguir a abelha? Como é que eu vou conseguir a abelha? Vou ter que comprar abelha? Não, não precisa, de jeito nenhum. Pega mesmo. É só falar que você trabalha com abelha, gente, porque a pessoa te chama. É incrível, né? É incrível. Vocês foram resgatar, por incrível que pareça, do meu ginecologista, você Foi. acredita? Aquela abelha que a gente foi resgatar, que a gente fez a aspiração Sim, dela, que eu soltei sim. vídeo no canal, foi do ginecologista da Jandileide. Assim, Uma abelha encostou na mangueira do conversando. quintal da casa dele, no setor E, universitário assim, aqui em Goiânia. O médico acho que não lembra de todo paciente, mas ele lembrou que eu falei que trabalhava com abelha. E ligou e o Pedro e o Armindo foram lá buscar. Nossa, que legal. Montamos andaime, subimos e recolhemos a abelha. É uma profissão que fica gravada. É. Fica. O pessoal fica admirado quando eles veem eu e a Patrícia, sabe? Quando a gente chega para resgatar. Lá no Ponto Chique, por exemplo, onde é o sítio da Patrícia, lá o pessoal me chama de Abelhinha e a Patrícia de Maria Abelha. Olha só. Maria Abelha e Abelhinha. É Abelha. Não, Abeinha. 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 Ô, Abeinha. Maria Abelha e Abeinha. É. Isso é dupla sertaneja, velho. Ah, não é? Vocês estão em Goiás? Maria Abelha e Abeinha. É dupla sertaneja, velho. Se começar a cantar, vai fazer sucesso. Velho. Não, e é cada resgate, cada um mais assim, louco que o outro, né? Muito resgate, assim, diferente, difícil. E eu amo resgatar. Adoro resgatar. 2022 teve produção? Teve produção. Teve produção. O que vocês Graças tiraram a de mel Deus. lá? Professor, foi em média 60 quilos de mel. 60 quilos. 60 Em quilos. quantas caixas? Em 22 caixas. Ou seja, pouco mel pelo número de colmeias. Pelo número de colmeias. O que vocês atribuíram a essa produção tão pequena? Promotor do frasco verde. Vocês usaram aquele promotor Nós verde? usamos o promotor do frasco verde, mas foi só no final do ano passado, quando eu assisti na live do senhor, naquelas dicas preciosas que o senhor dá, né? Não use do frasco verde. Eu, pimba. O excesso de selênio do promotor do frasco verde, ele mata a abelha. Que interessante. Você tem que usar o Glicopan Energy mesmo. Não pode ser o Glicopan Energy, o do frasco verde. Se for o verde, é problema. Porque teve essa questão do promotor, né? Que a gente usou o verde, depois complementou com o glicopan do frasco branco, né? E aí a gente precisou também transferir o apiário de lugar. Pois é, teve que Porque trocar lá de lugar. onde a né? gente estava não era uma área 100% segura, né? Porque ela estava perto da estrada, a barreira formada que tinha natural, a geada, queimou, tivemos que cortar as bananeiras, né? Aí a Patrícia construiu uma estrada para a parte mais alta do sítio. Esse transporte, ele E gera muito estresse, né? Sim. Muito. E aí a gente veio distância pro curta também, né? Justo. E a gente ia mudar o apiário de lugar antes do congresso. Estava tudo previsto. Para uma semana antes do congresso, a gente levava o apiário todo lá para cima. E aí eu falei, Patrícia, nós estamos indo para o congresso, vamos perguntar para o professor qual o melhor momento, se a gente deve fazer isso mesmo, se a gente mantém a produção aqui. Mas ela falou, Yara, não, independente do que ele falar, nós vamos transferir o apiário por questão de segurança. Então foi por questão de segurança, por o apiário estar numa parte mais baixa, passando perto da estrada, foi que nós tiramos de lá. E ela já tinha investido na estrada também, né? Por R$20 mil. Uma estrada. Mas, assim, quem tem a propriedade, os investimentos, eles Tá aparecem sujeito a mesmo. tudo isso, Sim, ué. né? Isso é normal dentro da fazenda, né? Sim. E de verdade, apiário próximo de estrada É problema. É problema. Estava É bem problema. próximo, bem próximo. Ou é E ataque ela- da abelha com alguém, ou é ladrão. Dos dois, um. Não, mas lá dentro do sítio dela até é uma área segura, mas era questão de segurança pelo caseiro, É. né? E um sítio que tem acesso o sítio deles tem acesso pela estrada dela, Pois é. né? Então, é risco zero. Hoje vocês estão com quantas colmeias? 17. 17 colmeias. 17 colmeias. Esse ano não tem que fazer transferência? Não, tá tudo certo. Não existe previsão de geada? Não, agora é só manejo de pré-safra, ele arrisca. Eu tô desconfiado que esse ano vem É o superprodução é o em parte método- menos. Ai, precisa vir, né?
As colmeias estão fortes? Estão fortes. Muito filhote? Muito Rainha botando filhote, com força? Rainha botando. Uai, nós fomos lá alimentá-las na semana atrasada? Não, duas alimentações anteriores. Há um mês. A gente estava lá alimentando e as enxameações já estão acontecendo, né? E a gente fez manejo, olhou, fez inspeção, verificou, olhou quadro a quadro, né? E uma coisa muito interessante que está acontecendo, sempre quando a gente chega lá na apiária, tem uma árvore bem no meio, assim, ó. A gente chega sempre tem um enxame pousado lá. Olha bem. 5 ou 6 vezes aconteceu da gente chegar e ter um enxame pousado lá. E não era das nossas caixas, por quê? Não tinha realeira puxada, não tinha nada. Era enxame Corredor de chegando. enxameação. Corredor. Enxame chegando. E a gente fez o manejo, arrumou o que precisava arrumar. Isso era 3 horas da tarde, as duas famintas, porque lá desde 11 horas. Foi muito incrível isso. Na hora de ir embora, eu tinha feito uma transferência, que uma abelha que já tinha pegado ninho, sobreninho e melgueira. Ela declinou, voltou para o núcleo, a gente recuperou ela pegou ninho de novo. Olha bem. Pegou ninho de novo, a caixa número 6. No que ela pegou o ninho de novo, que a gente transferiu do núcleo para o ninho, antes de ir embora, eu falei, Patrícia, eu preciso ir lá fechar o alvado. Que a gente colocou alimentação, né? Uhum. Fui lá fechar o alvado. No que eu tô voltando, tudo pronto, carro arrumado, era só eu entrar dentro do carro e ir embora. De repente, a Patrícia me grita, Yara, o que tá acontecendo aí? Chegando enxame de novo na piara. No meio da piara. Ela falou assim, tá chegando ou tá saindo? Aí eu olhei assim, olha, eu acho que tá saindo, tá chegando. Porque eu olhei as caixas e falei, o movimento tá normal. Aí ela tá assim, vai pousar nesse galho aí em frente de você. Tinha um galho bem na minha frente assim, aí eu fiquei, não, vai formar aqui uma bola, bem nesse galho. E bem formou em frente a mesmo. mim. Formou, na minha mão. Olha bem. Olha que legal. Desceu em mim. Olha Não que desceu legal. no galho, o enxame desceu na minha mão, eu tava com a faca na mão, e ela tá assim, Yara, e eu, oi, e ela, olha só a mão, que eu olhei minha mão, professor, aqui, ó, enchendo de abelha. Cheio de abelha. Abelha aqui. Viu a rainha? Vi não, senhor. Foi a primeira que pousou em Pois você. é, mas já tinha Pois muita é. abelha aqui já. É. A rainha Demais, foi direto né? em você. Pousou em mim, você eu não com a faca emocionou, na não, mão. porque eu fiquei emocionada. Filmado, tá filmado, eu postei lá no grupo do suporte. Eu acho emocionante essas movimentações, assim. E foi incrível. Porque Essas escolhas, né? Porque, na verdade, ela foi lá e te escolheu. Ela te escolheu. Foi, e assim, e aquele momento eu vi assim como um momento muito, ao meu ver, até sagrado, porque eu já tinha iniciado as consultorias, passado por todo aquele processo, né, fazendo as consultorias, e aquilo ali foram elas dizendo para mim assim, é isso, você está no lugar certo, é aqui o seu caminho, siga. Você falou de consultoria. Consultoria, a turma não sabe, mas Yara Jucena hoje faz parte do time de consultores da Escola de Apicultura, da Cia da Abelha, com muito orgulho, porque Muito é um mérito, muito 100% mérito, porque foi um processo, né, gente? Foi um processo seletivo pesado. Um processo bem Nós tivemos rigoroso, mais de né? 500 alunos da escola que inscreveram, né, para poder participar do processo seletivo. E a gente fez ali primeiro uma prova. Foi. E não foi uma prova fácil. Eu lembro que eu fiz essa prova com o Pedro. Falei assim, a prova tem que ser porreta, Pedro. Se não for uma prova porreta, como é que nós vamos selecionar os melhores? Eu acompanhei toda essa elaboração. Foi uma prova bem Eu lembro que nesse dia o Pedro ligou pra mim. Amigo, vamos ver aqui as questões da prova. Eu tô querendo pegar uma questão assim, assim, assim. O que você acha? Vamos fazer assim, assim, coloca tal coisa assim. Saiu aquela prova que foi uma prova pesada. Nossa, esse processo seletivo foi um perrengue danado. Bem diferente da prova para ter o certificado, né? Uhum. Bem mais difícil, Bem né? mais difícil. E eu, eu fiz a prova numa lan house. A mulher me esperou 2 horas lá a mais. Ela ficou 2 horas a mais. Ela não fechou a lan house. Eu fiquei sozinha lá para fazer a terminar prova. E foi sem colar. E além da prova, ainda teve o vídeo, né? Ainda teve o vídeo ainda. Foram várias etapas de... foram várias etapas. Processo seletivo. Entrevista, tudo. Eu sei que hoje nós estamos com quantos? Com 8 consultores, 8 né? consultores. 8 consultores, né, Thiago? 8 consultores, um mais diamante que o outro. Sabem muito. São joias da mulher. apicultura. Demais, né, Thiago? E Única mulher. a Yara Única foi mulher. a única... Assim, E teve várias que inscreveram, não é? Várias que inscreveram. Mas a Yara teve um desempenho maravilhoso. Fica aí um convite para as apicultoras da escola se dedicarem e entrar para esse grupo também, porque exatamente. É muito gratificante também você muito. Levar à frente o conhecimento, né? Ajudar quem está entrando. E é interessante porque é um processo que dependeu demais de você estudar, né, Yara? E a gente sempre observou, desde quando você e a Patrícia entraram na escola,
que vocês duas sempre se dedicaram muito ao estudo. Sim. De pegar as aulas mesmo, aprofundar a literatura, buscar conteúdo, né? Para poder realmente saber com o que está mexendo. A Patrícia fez o curso 2 vezes. Trazer dúvidas muito pertinentes, né? Assim, Não elas é? não têm aquelas dúvidas... trazem dúvidas de quem não estuda, né? Dúvidas de quem estuda, exatamente. Então o processo, deixar um abraço aí pro meu time de consultores, né, Tiagão? Essa turma é top demais da conta. Yara com essa turma aí, top demais da conta. Todo mundo aí, a gente vai estar junto aí no congresso aí, vai ser sensacional, né, Tiago? Essa turma de consultores, nota 1000. Gratidão a todo mundo aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Mérito 100% de cada um de vocês, da Yara também. Representando todos vocês aqui hoje aqui nesse podcast, né, Jorge? Processo reverso, né? Bendita fruta entre os homens. De jeito, né? E o que é interessante é que a Yara e a Patrícia, eles viveram um processo que muitos vivem, que é começar muito empolgado, achar que aquele negócio ali vai ser o negócio da vida, aí vem igual o professor fala, uma cacetada. Porque mas vocês não desistiram. Tinha tudo para desistir. Não desistimos. Aí cuidou com carinho, aqueceu. Não teve a primeira colheita, assim, super colheita, mas continuam. É exatamente isso que a gente espera, né? E que se erre com pouco, igual o professor fala. Se é para errar, se é para perder. Errar com pouco. Mas a apicultura no nosso primeiro ano foi assim, foi tão maravilhoso, porque eu falo que a apicultura me salvou, né? Vindo daquele processo de reconstrução, e eu fui me reconstruindo junto com as abelhas. E as abelhas foram me mostrando tudo que eu precisava ver, tudo que eu precisava vivenciar, tudo que eu precisava absorver, e foram elas que me ajudaram. Se hoje eu estou nesse processo, primeiro eu agradeço a minha amiga Patrícia, que foi lá, que fez aquele convite, né, Pati? Né? Igual você falou, assim, um convite de doido, né? Mas não foi doido, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi esse convite que você me fez, sou muito grata a você por isso, muito grata por toda a minha vida. E assim, tá dando tudo certo até hoje, graças a Deus, né? E assim, voltando ao assunto das consultorias, vocês não souberam o perrengue que eu passei com essas consultorias. É mesmo? Uai, conta um pouco pra gente aí, o que aconteceu, menina? Eu tava sem computador, sem jeito de fazer os treinos tudo que precisava, que o Pedro tava mandando. Eu fui fazer prova na Lan House. Aí quando tinha que fazer tinha que fazer uma consultoria para mandar para ele. Exatamente. No carnaval. Sim. Aí começou, quinta-feira, ele mandou lá fazer uma consultoria, né? A gente tinha que treinar, fazer consultoria e mandar para ele. Aí eu sem computador. Não conseguia computador com ninguém, que todo mundo já viajando. O meu computador não funcionava. O meu notebook, as teclas todas emperradas e não funcionava. E eu fui ficando louca. Quinta, sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça. Isso no carnaval? Isso no carnaval. E os meninos do grupo... E todo mundo indo pular carnaval e você lá... Não, e eu ficando louca, né? E os meninos do grupo lá, tudo fazendo as consultorias. O Maurício fez com todo mundo. Aí eu fui ficando louca, porque todo mundo estava fazendo as consultorias. E eu não tinha feito nenhuma. E fui ficando preocupada e não conseguia computador. E tentava arrumar o meu. Aí sabe o que eu fiz? Peguei o meu computador, abri ele, desmontei ele, arrumei, limpei, aspirei. Eu falei, nossa, eu preciso conseguir. Aí não tinha câmera, porque eu precisava de câmera. Aí eu não tinha o microfone. Quarta-feira de cinzas, estava eu no centro da cidade comprando webcam, comprando microfone, para ainda fazer a minha primeira consultoria, sem que todo mundo já tinha entregado quase tudo. Nossa! E eu falei, meu Deus do céu. E o Elton, uma gracinha, o Elton tentando me ajudar, tentando fazer o meu celular virar um webcam, e ele ligava e a gente tentava e nada. Eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir, meu Deus, eu não vou passar. E aí eu falei, agora eu vou perder. Agora eu já cheguei mais da metade da caminhada, não vou conseguir mandar. A etapa final que é fazer a consultoria, né? Aí deu certo, consegui fazer a consultoria, era meio-dia. Olha. Fiz a consultoria meio-dia, mandei pro Pedro. Então você passou quantos dias de agonia, gente? Sexta, Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta-feira ainda foi comprar as peças, 5 dias de agonia. Foi. E o Elton acompanhou comigo, viu, Elton? Obrigada. Elton, deu força aí, Elton. Ó, parabéns, cara. Bacana, viu? A cooperação vale mais que a concorrência, às vezes. Não é? E lá somos todos muito cooperativos um com o outro, né? Muito companheiros. Eu percebo que existe uma família ali, né? Aí, né, quarta-feira, quando dá quarta-feira, 2h da tarde, o Pedro joga lá no grupo. Vou fazer uma consultoria com vocês. Quem vai ser o primeiro? Eu. Vamos logo. Vamos logo. Aí, Yara a primeira. Não aguento mais. Yara a primeira. Pimba, aí já fui logo a primeira.
Deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, Como que está sendo essa experiência, né, dessa oportunidade que você está tendo na Escola de Apicultura, né? De estar hoje aí na consultoria, no time de consultores, né, da Escola de Apicultura, da Cia da Abelha. Como que está sendo para você essa experiência? Como é que você está vendo essa oportunidade na sua vida? Nesse momento da sua vida, que você está reconstruindo a sua vida, você com sua filha, tendo a apicultura, a abelha como veículo disso. Nossa. Como é que está o coraçãozinho da Yara nisso tudo? Muito feliz. Muito feliz com tudo que eu estou fazendo. Primeiro porque está sendo assim, uma honra estar trabalhando na equipe, né? Falei com o senhor, um dia eu vou trabalhar, vou fazer parte da equipe. E cheguei, estou aqui, né? Lutando. Tem muito para aprender ainda, muito para poder melhorar, muito conhecimento para poder adquirir. Mas assim, estou me sentindo muito honrada. Cada consultoria que eu faço, eu aprendo muito. Adoro atender os alunos, ver as necessidades deles, entendeu? Porque é aquilo que eu falei no vídeo, né? O apicultor, ele precisa ser acolhido de alguma forma. Igual uma aluna falou, a Márcia. A Márcia Meira falou que a consultoria para ela deixou de ser uma aluna virtual. Que isso trouxe uma proximidade muito grande. E ela achou aquilo incrível, né? Que essas consultorias estão aproximando os apicultores, principalmente da equipe do senhor, né? E aí eu me sinto honrada demais. Cada aluno que eu atendo, eu fico assim, encantada em poder recebê-los, atendê-los nas necessidades. Adoro mostrar, falar, entendeu? Se ele não consegue, às vezes, mostrar direito o que é, eu vou lá. Sou muito detalhista, porque eu me formei em magistério. Fiz magistério e acho que hoje que eu estou aplicando um pouquinho. Aplicando o magistério. Tudo que eu aprendi. Como a vida é perfeita, né? Um ciclo, assim, você passa por várias fases e agora está exercendo o seu magistério. Mas assim, muito feliz. Muito feliz. E a Yara, gente, eu lembro da Yara no primeiro congresso, a Yara e a Patrícia, as duas mulheres mais ativas que tinham lá, assim, sabe? A gente dava para perceber no olhar da Patrícia, assim, da Yara. Das duas. Das duas. O tanto que elas estavam felizes de estar ali, de estar participando daquela comunidade e deu frutos. Parabéns. Muito feliz mesmo. Cada consultoria e tudo que a gente tem feito é algo maravilhoso. E agora é rumo à superprodução. Esse ano a gente tem que produzir mel. Precisamos produzir mel, tirar mel lá daquele sítio, porque já foram 2 anos de investimento. Agora é hora de ter retorno. Tá na hora, né? Tá na hora. Tá no prazo. Vamos ver se a mãe natureza ajuda esse ano, né, Thiago? Tem que ajudar, né? Porque as chuvas estão aí, as chuvas estão contribuindo. Estão contribuindo, tá chovendo bem, tá chovendo na medida. É ano para superprodução de novo, né, Jande? Tá tudo tranquilo. Porque a chuva tá boa, viu? A chuva de abril tá vindo, né? Agora vamos esperar de maio, né? A de abril já caiu até além do que precisava. Se chover em maio 10% do que choveu em abril, é superprodução 2023 de novo. Sim. Muito feliz de ter você aqui com a gente, de passar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, essa sua experiência de que a escola de apicultura vai além do virtual mesmo, vai além da frieza do computador, né? Existem muitas pessoas por trás desse processo. Sim. Né? E os alunos estão muito felizes, viu, professor? Tem gente que espera assim ansiosamente. Nossa, estava esperando, ansioso para conversar com vocês. Sabe? Muito bom ter você aqui com a gente e esperamos todos no congresso. Com certeza. E essa turma toda, gente, que está nas consultorias, é aquilo que eu falo para vocês. O professor Armindo é cada consultor. Não tenho dúvida disso. Porque o professor Armindo não tem como ele atender 12 mil alunos. Não tem como, é gente demais, né, gente? É muito aluno. Já pensou o professor Armindo fazendo consultoria com cada um com 12 mil? Nossa Senhora. Divide 12 mil por 365 dias. Vai dar quantos anos? Uma consultoria por dia. Mas começam todas as abelhas trabalhando juntas. Não é? Né? Então, o professor Armindo é cada consultor. Então, você que está sendo aí atendido pelo time de consultores, essa turma, pessoal, a gente escolheu a dedo mesmo. E não é simplesmente saber, não. É saber e ter, principalmente, uma sabedoria do que ela falou. Uma sabedoria de humanidade. Né? De saber receber, de saber acolher, de saber entender, né? De saber se colocar no seu lugar. Então esse é o principal objetivo nosso quando a gente criou esse time de consultores, né, Yara? Para poder exatamente fazer esse trabalho de corpo a corpo, né? De calor humano, né? Que no virtual é tão difícil ter, né? Mas que a gente está conseguindo romper isso com as consultorias, né, Yara? Eu estou feliz demais com as consultorias. Com tudo, tá só complementando, né? Adoro ir para o apiário, não quero deixar de ir para o apiário. E com as consultorias está formando um ciclo maravilhoso. Agora você vai olhar para aquela câmera ali e deixar aquele recado
para o aluno que está acompanhando a gente, o aluno não, às vezes até o futuro aluno que está acompanhando a gente aqui nesse nosso Pó de Mel, qual que é o recado que você deixa para quem está querendo começar a apicultura, chegar na apicultura, montar seu apiário também? Você como consultora da Escola de Apicultura da Cerrabeiro, professor Armindo, o que você tem a dizer para essa pessoa que está ali te assistindo agora? Eu vou dizer para você o seguinte, primeira coisa, seja paciente, porque a apicultura a gente começa de fato pequeno, não dá para começar grande. Se você não tem instrução nenhuma, não tem conhecimento nenhum, vamos galgar os passos um de cada vez, porque se a gente vai com muita sede ao pote, não dá certo, entendeu? Então é fazer tudo que precisa ser feito, tem que aplicar o método à risca, não podemos misturar os métodos, porque se mistura dá ruim, e dá ruim mesmo, não dá para inventar roda. Eu já tentei inventar roda, não deu certo. É natural, né, professor? Natural. A gente acaba querendo incrementar, fazer alguma coisa, mas não adianta. O método existe, ele é claro, e a gente colocando em prática, dá certo, o resultado vem. E esse ano o resultado vai vir. Então eu falo para vocês, estudem muito, adquiram conhecimento, porque a apicultura é conhecimento e prática. Conhecimento e prática. Conhecer e praticar, entendeu? E é isso. Espero vocês aqui no congresso. Quero conhecer todos. Dar um abraço em todo mundo. Podendo abraçar, né? É, agora podemos abraçar, pode né? abraçar, né? Gente, que coisa boa. Valeu, professor. Foi ótimo, não foi, Jane? Que gostoso esse papo. Ela tava nervosa, com medo de... Mas olha, sua cadeira tá aí, disponível agora. Muito gostoso o papo, né? Yara, gratidão, viu, meu bem? Gratidão, Imagina, eu que muito agradeço. feliz. Hoje, gente, segunda-feira, como eu falei, né? O podcast vai estar rodando hoje, nessa noite de quinta-feira, mas nós gravamos, foi na última segunda-feira. Yara, primeira a chegar pro congresso. Primeira, né, gente? Vai trabalhar, né? Vai trabalhar, menina. Tem 4 toneladas de mel pra colher Tem amanhã na colheita, piara, hein? tem Preparem, hein? Só 4 toneladas. Só 4, pouquinho, né? Tranquilo. Vamos colocar na prática, Yara. Com certeza. Tô doida pra isso. Eu vim pra isso, né? Yara, gratidão, viu? Imagina. E a todos vocês que estão aí com a gente, gratidão também, demais, né, amiga. gente? Foi ótimo. Obrigada, galera. Até a próxima. Fraterno abraço a todos, fique com Deus, até mais. Tchau. Tchau.